parabéns, né? Seu personagem nasceu, olha lá. Quando o personagem nasce, quando você já tem a história dele, você tem, né, toda aquela descrição que a gente já trouxe, tem a fichinha dele montada ali também para você ter uma noção das forças e das fraquezas dele, aí chega um ponto que a gente vai colocar ele à prova, né? Então, observa agora o seu personagem. Seu personagem ele está criado, né? Ele está construído, está ali com o histórico que você fez, tem a ficha para você entender como que ele poderia lidar naquele mundo. Então, voltando um pouquinho nessa história da ficha, se eu faço uma personagem com todas as bolinhas preenchidas ali na parte da força, né? O que isso implicaria? Que ele conseguiria destruir o mundo, talvez? Ou talvez essa escala de força ela não é exatamente isso, né? É uma escala de força em relação ao quê? Então vai definir, né? Essa definição, na verdade, vai depender de você. Vai depender de você e do mundo que você está criando, tá bom? Então, olha só, né? Agora eu consigo ver, né? Observando o meu personagem, a aparência dele. Aquele exercício que a gente fez lá atrás de pensar no mundo e a gente está vendo o personagem, a gente começa a definir como ele é. O histórico, o que você sabe dele, o que você ainda não sabe. Então, aquelas perguntas que a gente fez, a gente conseguiu realmente trazer algumas respostas, né? E aí a gente começou a conhecer o nosso personagem, o histórico dele. Mas tem coisas que a gente ainda não sabe, e isso é legal que a gente vai desenvolvendo. A parte da psique dele, sobre os sentimentos, anseios, pensamentos e percepções, as crenças, né, no que ele acredita, quais são as suas convicções, os valores, então a sua relação com o seu ambiente, com as pessoas, habilidades, o que faz seu personagem, né, o que seu personagem sabe fazer e o que ele não sabe. Esse ponto aqui é um ponto muito bacana. Porque depois que a gente fez toda essa análise aqui, pessoal, a gente precisa enxergar essa estrutura de uma forma realmente um pouco mais visual, tá? Eu gosto de dividir dessa forma aqui, ó, onde eu tenho habilidades, a psique, valores e crenças no meu personagem, tá? Só que isso aqui vai variar. Eu posso às vezes pensar que para o meu personagem, talvez o histórico seja algo mais relevante para fazer parte dessa estrutura do que, por exemplo, habilidades. Entende? Então, vai variar bastante realmente, né? O que é legal é você colocar isso numa estrutura onde você elenque aqui 4 pontos, tá? Não necessariamente seguindo essa ordem. Isso aqui pode variar. Esse personagem que eu estou pensando, que eu trouxe aqui para vocês, né, nessa construção aqui como exemplo, a base da pirâmide dele são as crenças que ele tem. Então, depois das crenças, vem os valores. Depois dos valores, vem a psique dele. E por último, aqui ó, no topo da pirâmide, né, representando uma porção menor até, vem as habilidades. Então eu poderia pensar que esse meu personagem, ele tem uma relação com o mundo, né, com a sociedade, se parar para pensar aqui na parte da crença, muito forte. Então ele pode ser um religioso fervoroso, que segue as leis, né, que, enfim, que ele acredita em algumas coisas sobre a própria existência dele, né, sobre aquilo que rege o que está ao redor também. Então, isso é a base. Se meu personagem ele chegar em um momento onde ele está exausto, a que ele vai recorrer? Nesse meu caso, ele vai acabar recorrendo às crenças dele. Acima disso, eu coloco os valores. Mais uma vez, é um exemplo, tá? Isso aqui pode variar. Então, o valor está muito próximo aqui das crenças, né? Então, ele tem alguns valores em relação à sociedade, em relação ao mundo, em relação a ele mesmo, coisas que ele faria, coisas que ele não faria, coisas que ele julga, coisas que ele não julga. Acima, eu estou vendo aqui a parte do psicológico dele, né? Então, os sentimentos. E aí, por último, aqui no topo, a gente tem habilidades. Então, as habilidades, né, essa divisão que eu faço aqui é muito mais a quantidade, né, o quão expressivo cada campo desse é para o nosso personagem. E não necessariamente sobre caráter de importância, né, o que está no topo é mais importante, tá? Não é isso.
Então ele é um personagem que depende menos das habilidades. Se eu levo isso para a ficha, que a gente tinha comentado agora há pouco, provavelmente eu colocaria menos pontos aqui na parte onde eu identifico como sendo as habilidades dele, em relação também ao mundo que eu quero contar, né? Então, sei lá, talvez ele tivesse poucos pontos aqui na parte de força, né, de destreza e vigor, mas se eu trago aquela característica das crenças, talvez eu procuraria alguma coisa aqui relacionada a isso, né, e valores também, beleza? Eu poderia considerar, por exemplo, tá, independente de regra de sistema, tá, gente? Isso aqui é só pra gente realmente visualizar, né, o nosso personagem. Eu poderia dizer, né, que a humanidade dele é a crença dele. Então ele poderia ter um valor 10 aqui, ok? Vamos lá. Enxergar isso aqui, ter isso aqui claro para você, fica fácil para você perceber o seguinte. Ó. Então, entender essa estrutura, né, essa estrutura da construção, é enxergar suas forças e principalmente as suas fraquezas. Então, se existirem as fraquezas no seu personagem, vai existir uma evolução. Lá atrás eu tinha comentado do Kratos, lembra? Né? Eu tinha falado do Kratos lá do God of War, comparei ele na época do PlayStation 2 e como que ele está hoje, né, na última versão do jogo lá, que foi o Ragnarok. Existia uma fraqueza no personagem. Ele tinha muitas forças, principalmente em relação à violência, né, força física. Mas existia uma fraqueza sentimental no personagem. E isso foi desenvolvido, né, com esses novos jogos. Então, talvez se lá atrás ele já tivesse toda essa complexidade, ia ficar meio complicado pra gente conseguir encaixar coisas novas nele agora, né, pra gente conseguir evoluir esse personagem.